Bom dia a todos, a todas e a todos. Estamos aqui diretamente do Centro Universitário Farias Brito. Eu sou a atual coordenadora do curso de Design de Moda, Rafaele Moura, e nós estamos recebendo hoje Mônica Machado, da Santana Textiles, para conversar com nossos alunos, para ensinar e para divulgar também todos os processos de lavanderia que eles fazem lá no Opa, cuidado, Rafa. Lá na Santana Textiles eu já estou sentindo fazendo Farias Brito. Por quê? Porque nós estamos com essa parceria da Santana Textiles para o nosso Fashion Day, em que tudo será feito em jeans. Então, os nossos alunos estão passando por essa imersão para que eles conheçam todos os processos. E hoje quem vai estar conosco é a Mônica Machado. Seja bem-vinda, Mônica. Obrigada. E para quem ainda não me conhece, eu sou Mônica, sou consultora de lavanderia da Santana Textiles. Gostaria de agradecer à professora pelo convite, né, em nome da Santana Textiles, e eu espero agregar, né, no conhecimento de vocês. Tentei trazer um pouquinho da lavanderia para cá, para dentro, e vai ser bem interessante a nossa aula. Obrigada. Vamos iniciar, né? Nesse próximo slide, a lavanderia industrial, os processos que são... Lá na lavanderia nós dividimos em dois processos. Processos diferenciados, né? E os processos de máquinas, que são onde a gente vai encontrar o fundo, o estilista desenvolve realmente a tonalidade que ele quer, né? Manda foto. Nesse próximo slide, os processos diferenciados são os efeitos produzidos no jeans, a partir dos processos diferenciados como lixado, laser, bigodes tridimensionais, puídos, detonados, devorê, scrunch, tie-dye, fast-pin, uso de espatulado e esponjado. Lixado. O lixado ele já diz tudo, né? É feito um efeito de desgastado na peça, com lixa e até mesmo com máquinas em algumas regiões. Eu trouxe aqui umas perneiras, eu vou estar passando para vocês. Certo? Nessa perneira foi feito um lixado localizado, ela tá crua, certo? O tecido é o nosso Polaris, 100% algodão. Esse processo é feito na peça sempre crua, quando for fazer o lixado. Isso, manualmente. Eu vou chegar lá. Que a gente tem, vou falar sobre o laser, né? Que aí na quantidade a gente tem mais produtividade. Já já eu chego lá. Como eu estava falando, também tem um bigodezinho, né? Feito no laser manual. Vocês podem estar passando, dando uma olhada. A perneirinha, ela tá crua, né? Isso. O bom também é que no lixado, tipo, eu quero aplicar o USD, que já já também eu vou falar sobre o USD. Geralmente o USD ele é aplicado depois da peça lavada. Não, mas Mônica, eu quero que seja mais rápido o meu processo, eu quero iniciar com o USD. Eu posso? Pode, se você fizer um lixado localizado, aí você pode aplicar o USD, que é com permanganato de potássio, que ele vai revelar depois da neutralização. Está só localizado. Se você olhar, você pode tocar nele, que você sente. Aqui está os bigodinhos, ó, feito manualmente, e o localizado somente até aqui o joelho. Aqui você já vê o contraste. Aí, nesse próximo slide, eu vou passar um vídeo, o operador fazendo um lixado para vocês verem. Só um minutinho.
Então, vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta sobre o efeito do linchado? Na peça pronta. Nós vendemos o dene. O dene é o tecido, né? E a marca produz a peça, o jeans, que é a peça pronta. Então, geralmente, vai para a lavanderia a peça pronta para fazer os beneficiamentos, que são, no caso, nós estamos falando do diferenciado. Na fábrica, nós temos a confecção, que costura o nosso mostruário, e temos a lavanderia, que também lava o nosso mostruário, mas somente para Santana. Se for esse processo, que há muitos anos atrás, né, não tinha a máquina de laser, que eu vou já chegar lá, era tudo feito manualmente, à mão, uma a uma. Um pouquinho diferenciada. Isso, que é bem... No laser sai bem padronizado. Já manualmente, sempre eu vou ter um lixado mais intenso, porque são pessoas diferentes, né? Uns mais intensos, outros bigode um pouquinho mais torto, diferente do outro. Isso. Tá bom. Nesse vídeo que eu trouxe para vocês, ele faz o bigode, que é esse bigode que vocês viram aqui, ó, um bigodezinho localizado, que é o mais comum nas lavanderias, né? Que hoje em dia é um pouquinho mais difícil a gente ver esse bigode na lincha, mas ainda tem bastante lavanderias, tem regiões que é bem forte ainda, e tem clientes que mesmo tendo uma máquina de laser, preferem um bigode manual, porque ele acha que agrega na peça, né? Valoriza, porque foi feito manualmente. Vocês não passaram? Isso. Já é pertinho essa parte do beneficiamento. Sim. Ó, ele coloca a peça, né? Infla ela. Aí começa a fazer com a lixa. Alguns colocam algum apoiozinho para ficar mais sombreado o bigode. Na primeira peça piloto, sim. Sempre na peça piloto, o estilista, né, pode até mandar a peça já marcada para a lavanderia, como também nós que trabalhamos em lavanderia, do desenvolvimento, que é da parte de criação, pega ali o gizinho e vai marcando, desenha mais diferenciado, né? Para ficar mais bonito, até mesmo porque quando é na produção, eles não vão marcar porque não é produtivo. Eles vão só olhar e passando lá e fazendo isso. Aqui nós temos a peça pronta, né, no nosso tecido Amax. E esse linchado também ele acaba deixando a peça mais ringada. Tipo assim, eu quero um ringue no tecido que é riscado. O linchado também ele já te dá esse efeito de ringado. O laser, né, que a gente estava falando um pouquinho do laser. O laser, ele é bem versátil, a criatividade é você que manda, porque eu consigo fazer bigodes, estampas, fotos, vários desenhos, bem diferenciado, porque e dentro da produção eu tenho bastante produtividade, como a gente viu no lixado, manualmente é bem demorado, já na máquina de laser é bem rápido, tudo é muito rápido. E em quais tecidos esses efeitos eu posso aplicar? Todos os tecidos Santana pode ser aplicado, né, os bigodes no laser, estampa, fotos. Em exceção, os tecidos com poliéster, a gente sempre pede para fazer um teste na frente, né, e fazer também os fluidos carbonizados, só podemos fazer em tecido 100% algodão e 98,2 e 99,1. 98,2 é 98 algodão, 2% elastano e 99,1
99% algodão e 1% elastano. Porque os carbonizados, ele queima, né? Então, tecidos com poliéster, a gente não consegue fazer fluidos carbonizados, mas nós conseguimos fazer estampa, bigodes no laser, e a gente sempre indica fazer uma peça piloto na frente antes da produção. Para quê? Para a regulagem do DPI, a regulagem da potência, que é muito importante, né? Para poder não queimar o poliéster. Então, é bem interessante. Também trouxe para vocês duas perneirinhas. Uma, ela está crua, com o bigode na lixa, e o fluidinho carbonizado. A outra eu já desengomei, já revelei o bigode e o fluido carbonizado, porque ele já realçou o volume do tecido. Ficou bem aparente. Quando a gente desengoma, que a gente tira a goma, a gente já vê a diferença, né, da peça crua, já vê que ela já fica mais com um aspecto mais macio, até a tonalidade de cor já muda. Também trouxe aqui uma estampazinha de borboleta. Borboleta Zipoá. A primeira perneira ela está crua, a segunda ela está desengomada, que já revelou. Isso. Aí, tipo, Mônica, eu posso ter uma intensidade maior da estampa? Pode sim, até mesmo porque o tecido, esse é o nosso tecido Polaris, 100% algodão. Eu posso sim ter uma intensidade maior na regulagem da máquina, e aí eu vou revelar, na hora que eu revelar, ele vai ficar mais intenso. Bom, assim, tudo feito a laser. Esse próximo tem um floralzinho com os coqueiros. A primeira já está revelada, a segunda ela está no cru. E também trouxe aqui para vocês o bigode com o Used. Que é interessante que eu posso fazer uma peça sustentável sem levar água, sem levar produto químico. Porque na máquina mesmo de laser, eu consigo fazer o Used, fazer um bigode, fazer uma estampa. E só amaciar no secador. Então, ela fica uma peça sustentável. Bom, vou mostrar para vocês que estão em casa também, gente, me perdoe, me desculpe. Eu aqui acabei não mostrando para vocês, mas vou mostrar uma perneira. Aqui nós temos ela aplicado o laser na peça crua. Nessa aqui já está revelado o bigode com o fluido carbonizado. Aqui no nosso tecido também Polaris, nós temos uma estampa de borboleta com poá. O tecido está cru. E aqui já revelou na desengomagem a estampa, certo? Bem, vamos falar aqui com calma, devagar, para vocês que estão em casa, né, entenderem também. Essa daqui, essa perneira, é o nosso tecido Polaris, Santana Textiles, 100% algodão, 11 OZ. Aqui nós temos uma estampa, certo? Feita no laser, estampazinha de poá com borboletas. Ela está totalmente crua. E agora eu vou apresentar para vocês ela desengomada, já revelada. E essa, ela está revelada. Mônica, eu posso deixar um pouquinho mais intensa? Eu queria que a minha peça ficasse as borboletas mais visíveis, né? Mais intensa. Pode sim, na hora da aplicação, a gente fala com o operador da máquina para ele dar uma potência maior nas estampas ou bigode, e vai dar na hora da revelação, vai ficar mais intenso. A revelação é
como se fosse uma neutralização. Na desengomagem, eu já tenho uma revelação, porque você viu que, na verdade, que ele já está como se fosse um queimadinho, né? Ele está com esse aspecto de queimado. Mas, quando eu revelo, ele vai puxar para o azul. Mergulhado na água, né? Na água, que no caso aqui ela foi desengomada, né? Com desengomante, antideslizante e antimigrante. Então, aqui foi só esses produtos. Mas se eu colocar, muito eu colocar na água, eu já revelo? Já revela. Na água eu já tem uma revelação. Você vai chegar para a lavanderia, né? Lá tem a pessoa que já trabalha na máquina. E ou você pode passar o arquivo em PDF já criado para ele, que fica muito mais fácil. Ah, eu quero essa estampa, eu quero esse bigode. Você já envia em PDF, ele já coloca no computador da máquina e já transfere para a máquina e aplica. Aí você fala só, eu quero mais intenso, quero mais suave. É muito importante você conhecer o tecido, porque se o meu tecido é 100%, eu já posso colocar uma potência maior. Se o meu tecido tem poliéster, eu já tenho que ter um cuidado maior, fazer uma peça na frente, tá certo? Sempre tem que passar a informação do tecido para o operador da máquina. Desculpa. Aqui nós temos uma peça sendo aplicada uma estampa no laser. Desculpa, volto de novo. Eu acho que esse não vai funcionar, mas... Esse aqui, ó. Nesse a gente aplica a estampa, né? Uma estampa floral no laser. Pronto. No semestre passado, a gente fez uma visita à lavanderia têxtil, né? Que foi a Bena Têxtil, né? Exatamente, do Paulinho Rabelo. E durante esse semestre nós também vamos fazer essa visita com os novos alunos, para que vocês conheçam todos esses processos presencialmente. Hoje a Mônica está apresentando, para que vocês já tenham uma noção. E em breve nós vamos fazer a visita para que eles realmente sintam a emoção de ver um laser fazendo esse processo. Incrível. O Paulinho, ele é bem parceiro mesmo em visitas, bem parceiro. Vou mandar um beijo para ele. Deve estar me assistindo. Nesse próximo, a gente está fazendo os puídos carbonizados. Depois que é feito esse puído, também vai para a máquina para revelar. Que aí, esse puído só é feito em tecido 100% algodão, 98,2 e 99,1. Porque ele queima realmente, então ele vai prevalecer ali só o urdume do tecido. E quando pronto... Minha assistente. Pronto, ó. Ali eu apliquei, né? Queimei, fez o puído carbonizado e depois que eu fui para a máquina com a peça, realmente revelou todo o urdume do tecido. Aqui é um tecido 100% algodão, é o nosso tecido TO, 11OZ também, maravilhoso. Dá para fazer. A gente também tem tecidos bem pesados, 12OZ, que é o peso do tecido. Isso, a gramatura. Do 8OZ até os 12OZ. Nós só temos até o 12OZ. Quanto maior o número, mais pesado. Não entende, né? Tá. Puídos carbonizados na máquina de laser. Sai bem padronizados e a rapidez também, a produtividade dentro da lavanderia é maravilhoso, porque tanto para eles, para a lavanderia, como também para o cliente que recebe sua peça mais rápido, né? Bigodes tridimensional, conhecido como bigode 3D, que eu acho que vocês já ouviram falar, né? A aplicação é feita com uma resina, né, por imersão, e aí levamos para a estufa de 40 a 60 graus, para poder ela fixar aquela resina e ficar o relevo da modelagem do bigode.
Também, aquela resina, ela também é por imersão, e alguns processos a gente aplica uma prensa para dar um aspecto de molhado, plástico, brilho. Tem que levar ela para a prensa, para dar aquele efeito. Aí aqui, como vocês viram, Mônica, eu quero que fique mais intenso o bigode, não quero que fique tão suave, no caso que eu trouxe para vocês. A primeira perneira, ela está desengomada, certo? Foi feita a aplicação de resina e foi feito o bigodezinho 3D. Aí ela, Mônica, eu quero que fique o relevo mais intenso. Posso? Pode. A gente vai e aplica com pincel, como vocês viram aí, com o permanganato de potássio, e aí vai dar um relevo e a peça vai ficar com o bigode mais evidente. Pronto, eu vou explicar mais na frente, que aí a gente já entra na parte do molhado, que são as lavagens. A gente está agora só apresentando mesmo o diferenciado. Certo, então existe... Porque são dois setores, né? Primeiro eu vou fazer o meu diferenciado, depois eu vou levar para a máquina, que é o molhado. Então eu dividi a apresentação, primeiro estou apresentando o diferenciado, depois eu vou apresentar as lavagens. Bigode 3D. Não, é feito com uma resina nessa máquina aqui, ó. Máquina de... Só um minuto. Consegue colocar? Ó. É uma estufa, né, essa máquina. O bigode 3D é feito com permanganato de potássio? Não. O bigode 3D, nós fazemos a peça com uma resina por imersão, aí depois nós colocamos dentro dessa estufa, que é a máquina, que passa de 40 a 60 segundos lá, curando a peça para poder ficar todo o efeito do relevo do bigode. Aí depois, se eu quiser um bigode mais evidente, que apareça bastante assim, os amassadinhos, aí eu vou lá, posso entrar com permanganato de potássio, tanto no pincel, esse pincelzinho aqui, com esse pincelzinho aqui, né? Isso, com o pincelzinho marcando os bigodes, ou uma esponjinha também, com permanganato. Vamos fingir que a gente está aqui querendo fazer o bigode. Vamos fazer aqui. Um pouquinho de produto um pouquinho de permanganato de potássio, né, aqui. Aí eu só marco para ficar os relevos. Marcando, entendeu? Então é nesse sentido. Nesse sentido. Eu só vou usar o permanganato aqui se eu quiser que fique um relevo, que fique realmente bem visível o meu bigode. Mas se eu quero que fique uma coisa discreta, bem rica, aí eu já deixo assim. O permanganato, né, é aquele negócio que a gente usa quando tem catapora, né? Isso, é verdade. Vocês sabiam? E a gente vai já chegar lá, viu, no permanganato. A gente chega já lá. Alguma dúvida? Aqui nós temos a peça pronta, né, no nosso tecido surreal, que é um black blue. Mesmo ele sendo um black blue, você vê que eu apliquei o permanganato nele, né, ele realçou, não ficou cinza, não ficou vermelho, ele ficou esse branquinho bonito, com brilho. Geralmente tecidos que tem, né, enxofre, a gente sabe que é amarela ou a vermelha, né, o nosso tecido a gente não tem esse problema. Mônica, explica para quem está em casa e para quem está aqui o que é o black blue. Porque existe uma diferenciação, né, entre as várias cores do denim da Santana, né? Isso, o black blue são dois tingimentos, né, que levam no tecido, que é uma camada do blue e depois do black. Então, geralmente, quando eu lavo, tanto ele pode revelar o black como o azul. Em algumas, né, no caso Santana Textiles, o nosso revela um azul. Certo? Puídos e detonados. São processos que rompem os fios de urdume do tecido. O que é um efeito puído? Vocês sabem?
Isso, é onde dá aquele espuidinho na boca do bolso, né? Só para dar um desgastezinho no bolso, na barra. Isso. E o equipamento que nós utilizamos é o esmeril, né? O esmeril, ou uma retífica, a pneumática ou a elétrica mesmo. Aqui no vídeo é numa retífica pneumática. Dá para fazer em casa, viu? É só comprar o esmerilzinho ou a retífica. Dá para fazer. O que é o efeito detonado, vocês sabem? Maior que, né? Que é como se fosse um envelhecimento do tempo, né? A peça que é um rasgado que pode ser aplicado em qualquer parte da peça e em diversos tamanhos. O equipamento também utilizado é a retífica elétrica ou a pneumática. Lembra que eu mostrei o puído carbonizado? Ele vai dar também o mesmo efeito daquele puído carbonizado. A diferença é que na máquina de laser eu posso fazer desenhos, eu posso fazer um coração, eu posso fazer uma estrela, eu posso fazer mais contornos nos detonados. E o manual, isso, e na produção sempre vai ter uma peça diferente da outra, né? Sempre. O Devoré. O Devoré, ele é um detonado também, feito com ácido corrosivo que corrói o urdume do tecido. Então, esse processo só pode ser feito em tecidos com poliéster. Eu já não posso fazer com 100% algodão, 98,2, não posso. Eu só posso fazer tecidos com poliéster. Por quê? Quando eu aplico a corrosão, né, o ácido, ele vai corroer o urdume do tecido e vai somente prevalecer o poliéster. Ó, o exemplo. Esse tecido. Assistente. Ó, foi só amaciada, foi aplicado, né, o produto corrosivo. E aí revelou o poliéster, né, e todo o urdume do tecido foi-se embora. Aí, às vezes, tem alguns questionamentos, né, alguns estilistas que falam, mas esse tecido tem poliéster, eu não posso fazer detonado? Pode. Tanto pode ser feito também detonados depois da lavagem, no roto, que eu costumo indicar, sempre depois que você faz um Destroy, um Superstone, aí vai lá na maquininha de roto e faz antes do Used, eu prefiro, fica mais bonito. Ou você usa a corrosiva, né? O ácido que vai corroer somente o algodão e prevalecer o poliéster. Opa, já pensei. Só um segundo. Olha, eu de pé, é quase a mesma coisa, eu sentada, né? Quando ela fala em urdume e trama, vocês lembram, né? O urdume está todo no comprimento, então fica toda a trama e o urdume vai-se embora. Isso mesmo. O urdume é o sentido do fio do tecido. E a trama é assim. Então, vocês olham aí na peça que ela trouxe, que é exatamente o que tá? É exatamente os fios da trama. O urdume. O viés é só porque, em vez de estar assim, ele está assim. Aqui nós temos a peça finalizada, né, no nosso tecido Lumix Black, que realçou somente mesmo o poliéster do tecido.
Scratch e tie-dye. O scratch é um efeito amassado ou vincado, utilizando redinha elástica ou plástica. Vocês já conhecem? Vamos lá. Pronto, eu trouxe aqui uma redinha, certo? É elástica e a plástica, para vocês verem. E também o fitilho, que é usado, esse fitilhozinho comum. Então, a criatividade aí da amarração. Peça por peça, manualmente, uma por uma. Isso. Vamos fazer, só um minuto. Calma que eu seguro pra ti. Ó, amassei, né? Ela amassou o tecido, tá? A gente vai fingir que tem um tecido cru aqui. Opa, passou direto, tudo ao vivo. Para ela não fugir. Ela está amassando bem amassadinha, colocando lá no fundo da redinha, aquela rede de alimentos que a gente compra mesmo. Também tem essa outra redinha aqui, né? Aí depois que eu fiz essa peça, eu desarmar ela, aí ela vai começar a pintar. Varia de 20 minutos, 30, depende muito do tecido. Já deixa quebradinho, ó. Que é o quebradinho. Aqui foi feito o processo desengomada, estonada 20 minutinhos, a quente, né, com temperatura. Depois foi tirada da redinha, foi estonada mais 20. Depois foi feito um sky bleach. Não, a coloração não, aqui é só o efeito scratch. A mudança de cor já é na lavanderia, é o beneficiamento no molhado. Aí esse nós temos o scratch. Aqui nós já temos o tie-dye, né? Que é mais. Também vocês podem conhecer aqueles que é colorido. É feito do mesmo jeito. Eu posso pegar um jeans, eu posso descarregar ele, colocar na redinha ou amarrar e colocar um corantezinho, que vai dar uma cor. Então, vai dar esse efeito. Em casa, né? Nós... Mônica, mas aí foge totalmente do padrão, né? Assim, são peças. Isso. Geralmente, os quebradinhos vão sempre ficar assim, bem desordenados. Você não visualiza que estão diferentes um do outro. Mas já o tie-dye sempre vai ficar um lado mais escuro do que o outro. Porque é manual. Já eu vou falar. Aí já é da parte do molhado. É porque um efeito leva... puxa a outra, mas já vocês vão entender tudo no final, porque eu estou falando do diferenciado, depois a gente vai falar dos molhados, que são as lavagens. Então eu repito, para quem está em casa poder ouvir. Todos os processos diferenciam o valor. O que é que sai mais barato, o manual ou a laser? Com certeza o manual. O laser vai ser o preço maior. Isso. Uhum. Mas aí tem a tecnologia, a produtividade, a rapidez, isso. Então se torna mais caro. Não, assim, a peça piloto, vocês estilistas vão criar, né? Então, quando a lavanderia envia de volta para vocês aprovarem, a peça já vai com o valor da lavanderia. Ela já chega para ti com o valor,
R$ 5 essa peça. Já chega para tu o valor dela toda pronta. Ele não vai mandar para ti assim, o scrunch é tanto, o bigode é tanto, o pino é tanto, não. Ele já vai mandar o preço total calculado. Uma peça inteira. Pelo que eu entendi, ela quer saber se os bigodes, os valores, se é mais a tecnologia de laser é mais caro ou mais barato do que o manualmente. Aí ela questionou assim, porque o manual, né, requer mais tempo, mais funcionários, realmente faz sentido o que ela falou. Mas a tecnologia, né, avançada, isso é um investimento alto na máquina, que também tem um operador, né? Ele também tem um operador. Apesar da máquina ali na sua rapidez, mas ele precisa de um operador para estar lá programando no computador, tudo bem direitinho. Aí o fitilho, também já falamos, né? Aqui, esse vídeo eu fiz lá, eu fui para uma lavanderia lá no sul, aí eu achei bem interessante. Lá eles têm máquina para fazer esse processo. Aqui é manual. Só que mesmo tendo a máquina, gente, também é manual. Por quê? Porque você viu que ele teve que colocar dentro, ele tem que apertar para cortar a redinha. Então, tipo assim, também é um processo manual que ajuda, porque entra nesse cone aí, né? Pronto. Aqui, esse vídeo já realmente é um tie-dye numa blusinha, numa camisaria, num tecido da gente, o Livius, que é um tecido bem vendido, maravilhoso, com poliéster e algodão. Ele foi feito também o tie-dye, se você ver direitinho, lá no finalzinho a gente vê os contrastes, né? Como não está revelado, então a gente não consegue ver direitinho o efeito. Mas depois de revelado, ele fica bem intenso, o branco com o índigo. Essas telinhas são reaproveitadas? Algumas lavanderias, sim, reaproveitam, mas muitas se rasgam, sabe? Porque se você vê, ela estica mais para mim tirar ela de dentro, nem sempre eu vou conseguir estar tirando ela direitinho, ela acaba se rasgando, então vai pro lixo. Lixo normal? Meu Deus. Questão de um descarte ecológico. Gente, vamos falar só de lavanderia? Isso. Aqui nós temos 2 peças prontas, né? Essa primeira peça é o nosso tecido Dusk, que é 12 ao Z, mais pesadinho. Foi feito um scrunch. Se vocês verem ali no bolso, também foi feito uma estampa no laser, né? Dessa caveira. Nesse tecido Santorini, já foi feito o tie-dye. O Fast Pin, alguém conhece? Ele preserva o contraste do índigo, né? Que nós utilizamos essa pistolinha, né? Com esses pininhos, para a gente conseguir um contraste maior. Aqui eu tenho um vídeo. Para marcar a localização, onde você vai definir que quer que fique o contraste maior. Na barra da calça, geralmente é muito usado aqui, né, no cantinho do bolso. Também estão usando muito esses relevos aqui na lateral. Né? E aqui nós temos a peça pronta. No tecido Tyron, nosso tecido 100% algodão. Então, vocês, como estão vendo ali, né, tem um contraste bem visível da marcação de pino. O Uzid, alguém conhece? É um clareamento localizado, aplicado com pistola de permanganato de potássio, certo? Vou mostrar aqui o vídeo para vocês, depois eu mostro direitinho o restante. Aqui ele está aplicando, quando ele aplica o Uzid, ele revela esse violeta, né? Depois que ela oxida, ela fica com essa cor de ferrugem. E aí depois eu vou neutralizar ela. Vou mostrar aqui a pendeira para vocês.
Essa perneirinha ela já oxidou, então ela ficou nessa cor de ferrugem, né? Mas eu vou ter que neutralizar ela com metabisulfito. Então, a aplicação foi feita com permanganato de potássio, né, professora? Que é o produtinho que A gente usa quando tem, como é, meu Deus, aquela doença, catapora. Vocês tomaram banho com isso? Sério? É o roxo. Mesmo. É o violeta. É a violeta genciana. Não, ela pode demorar um pouquinho. Eu trouxe aqui para vocês, eu vou fazer uma demonstração, vou fazer uma pequena demonstração para vocês verem. Aí foi desfiando naturalmente nos processos de lavanderia. Ó, eu vou usar aqui o permanganato de potássio, 1 graminha. Aqui eu vou mexer um pouquinho para diluir o permanganato, certo? E agora eu vou fazer o metabisulfito. É forte, um pouquinho forte. Né, com segurança. Já colocar o meu óculos. A Mônica colocou o óculos, que é um processo de segurança, é um EPI, né? É um equipamento de proteção individual, muito utilizado na indústria têxtil. Aqui nós temos o metabisulfito. Ele que vai neutralizar o permanganato de potássio, certo? Então, a Mônica está fazendo aqui um teste químico, né? Ela fez uma composição e agora ela vai neutralizar aqui, ó, para quem está em casa. Mônica, bem aqui nessa câmera. Ela está fazendo ao vivo. Aí, como eu não mexi muito, ainda não diluiu tudo, mas vocês viram, né, que ficou totalmente branca. Então, é esse o processo que ocorre na lavanderia têxtil, né? Como é o nome desse processo, Mônica? Isso aqui a gente está neutralizando o permanganato de potássio. Pronto, ela está neutralizando o permanganato de potássio. Fica desse lado, para quem está em casa poder assistir, ver direitinho. Ela colocou um pouco de água e o permanganato. Coloca lá para a câmera, Mônica. Não, eu não.
sempre que eu colocar, eu não vou mais conseguir a tonalidade, né? Ó, mais uma vez. É química, né? Ah, não, mas... Gente, quem está em casa, tem alguém perguntando aqui se a violeta genciana é o mesmo mata-bicheira. É isso? Esse nome popular, para quem quer. Perfeito, Mônica. Elaine, ela usou para tingir o cabelo. Morreu? Não morreu, então. Então, existem vários processos feitos, né? É isso, gente. Então, vocês entenderam, né? Que eu aplico o permanganato, ele vai ficar violeta, vai oxidar, vai ficar nessa cor ferrugem. Depois eu vou neutralizar com metabisulfito, né? Que só vai levar mesmo água. A gente coloca na máquina um nívelzinho de água. E o metabisulfito. Aí vai revelar e ele vai ficar a peça final no nosso tecido Lucy. Para neutralizar ou para aplicar? Para neutralizar é mergulhado na máquina. Nívelzinho de água, 1 para 1. Mais alguma pergunta? Quando a gente quer realizar, por exemplo, desgastes em calças com elastano, né? Faz isso, porque não pode fazer uma coisa dessa, né? Porque senão fica os fiozinhos. Quer dizer, não pode fazer aquele que fica mostrando a o detonado? Porque... Não, mesmo o tecido tendo o algodão e o poliéster, eu consigo fazer um detonado. Ah, Mônica, mas eu consigo fazer grande? Não vai ser um detonado tão aparente como esse que a gente fez no 100%, que aparece bastante o dume, né? Mas dá pra gente fazer umas raleiras, tipo essa perneirinha. Você vê que tem umas raleirazinhas pequenas. Tecido com poliéster e elastano, a gente consegue sim fazer. É superficial e eu geralmente indico fazer depois da lavagem, porque fica mais bonito. E não dá para fazer muito grande, porque senão fica aparecendo o fiozinho do elastano, né? Se fizer o detonado muito grande, pode acontecer de romper. Se fizer muito grande, porque é um processo manual, né? Como a máquina de laser eu não consigo, porque vai queimar. Já no manual, se eu fizer grande, eu vou acabar pesando muito minha mão e pode ocorrer na produção de chegar a peça lá rompido. O poliéster. Eu já vi muito nas lojas. Né? Já. É isso. Espatulado e esponjado. É um clareamento localizado que nós realizamos com uma esponja, certo? Esse processo também é com permanganato de potássio. O que vai diferenciar é que a forma de aplicar e o efeito, porque o USD, eu aplico com a pistola, eu consigo dar um degradê, uma peça mais esfumaçada, um degradê mais bonito. Já o esponja, que é manual, que eu vou, para vocês entenderem melhor, tá vendo que ele está aplicando, né, com a esponja, então ele está marcando todas as costuras da peça. Fica bastante relevo. Aí aqui eu tenho uma perneira com o USD, feito na pistola, para vocês verem o degradê. E tenho o USD feito no espatulado com esponja e permanganato, que já marcou. Olha a marcação do pino, como fica bem mais agressiva. Então, qual é a diferença quando vocês forem pedir, né, um efeito desse? Se você quer uma peça com um USD mais degradê, mais esfumaçado, é o USD na pistola. Se eu quero uma coisa mais marcada, aí eu já quero um esponjado ou espatulado. Algumas lavanderias chamam esponjado, outras espatulado.
E aqui nós temos uma peça belíssima, no nosso tecido ciano, maravilhoso. Foi feita toda no esponjado, com permanganato de potássio e esponja. Foi feito ele total. Como ele tem esses relevos e bastante costura, então a gente vê, né, que ficou bem aparente. Aí aqui nós finalizamos, né, o nosso diferenciado de lavanderia e vamos iniciar os processos em máquinas, que é onde nós definimos a cor do fundo da peça, são realizados após os processos diferenciados em máquinas industriais. Processos em máquina é a desengomagem, estonagem com pedra, destroide, sobretinto, sky bleach, marmorizado, ice, delavê, a neutralização, o acabamento e o amaciado. A desengomagem é um processo que retira a goma do tecido. Lá na indústria a gente coloca uma goma, né, para ficar melhor para infestar, para cortar. Então, depois que chega na lavanderia, costuradinha a peça, a gente tem que retirar a goma, até mesmo para o toque e também para os outros produtos, os outros processos que nós vamos fazer, absorver no tecido, certo? Então, os produtos que nós utilizamos é o desengomante, que é um produto para retirar a goma do tecido. O deslizante, que é um agente lubrificante para evitar a quebra do tecido. Tipo assim, se eu não desengomar, Mônica, que vai direto logo para a estonagem, eu vou ter uma peça vincada, como se fosse um escroche, só que mais feio, assim, bem feio. E aí o cliente não vê como um efeito, porque aqui você fez um efeito no escroche, lá é um defeito, porque vai em umas peças e outras não, em locais diferentes. Então, sempre nós indicamos, primeiramente, desengomar para retirar a goma, para não ter esse problema de quebra, né? E o antimigrante, que é um inibidor de corante para controlar a migração do índigo. Então, todos os tecidos Santana Textiles, a gente indica retirar a goma. Essa peça aqui, ela já está desengomada. Você vê que ela prevalece bem, né, o índigo. Você poderia falar o que é migração? Posso, sim. A migração é o índigo. Tipo assim, o forro do bolso. Geralmente fica bem sujo do índigo mesmo, bem azul. E mais na frente, eu vou falar também sobre uma maquininha que ajuda muito. E festar é na hora de cortar, preparar ele para cortar. Você bota várias camadas, e aí bota o molde por cima e vai cortar. Então, infestar é o acúmulo das camadas, várias vezes do tecido. A estonagem, né, ele produz envelhecimento artificial na peça. Os produtos utilizados é a enzima neutra, que produz a queda da cor do tecido. A enzima ácida elimina o aspecto peludo do tecido. E o antimigrante, que evita a alta migração do índigo, possibilitando uniformidade e tonalidade na lavagem. Mônica, eu uso os dois juntos? Não, ou é um ou é outro. Geralmente, nos tecidos Santana, nós usamos mais a enzima neutra, porque a enzima ácida ela é para cortar o pelo, então a gente não tem esse problema de pelo, mas já tem outras na indústria que tem tecidos mais peludo, que realmente precisa ser cortado o pelo, aí a gente utiliza a enzima neutra para poder cortar os pelos. Aqui nós temos uma peça, um super stone, né, no nosso tecido Polaris. Foi feito 40 minutos na enzima neutra, a frio. As peças que deram errado, né, na lavagem, elas são reaproveitadas? Sim, às vezes a lavanderia... O cliente pede para ser indenizado, né? A lavanderia dá para dar uma ajeitada lá na lavanderia, dá para a gente fazer outra lavagem em cima, depende muito do fundo que está. Se está no escuro, dá para a gente fazer um sky bleach, se for mancha, e acaba dando para reutilizar. Realmente só não dá quando está rasgada. A estonagem com pedra, né? Que é um envelhecimento bem intenso, com sinais de aparentes.
de alta degradação nas extremidades. Nós Sim, já eu falo. É na lavagem marmorizada. Ó, aqui eu trouxe para vocês verem de perto, pegar, sentir a pedra sinazita, mas tem duas pedras, a sinazita e a pome. Ah, Mônica, qual a diferença? A pome, ela é uma pedrinha branca e ela se desgasta mais rápido, né? Então, tu tem um envelhecimento mais limpo. Já a sinazita, ela te dá aquele envelhecimento sujo, que eu acho lindo, né? Bem bonito. E aqui, que é de argila, né? Ó, aqui nós temos a perneira feita no Super Stone na pedra, 40 minutos, no nosso tecido Polaris. Fica dentro da máquina, sim. Utilizamos as pedrinhas, né? Sinazita ou pome e um pouquinho de antimigrante. É, verdade. É o tecido Polaris, 100% algodão, 11 OZ. Eba, fica lindo, viu? Ele é lindo. Eu quero fazer a Bill, Rafa. Quero fazer a minha peça do Fashion Day com esse tecido. Amor, achei lindo. O destroide, né? Geralmente, quando a gente fala em destroide, a gente pensa que é um detonado, um rasgado, né? Mas dentro da lavanderia, o destroide é um clareamento no nosso tecido, que ele fica mais homogêneo, que aí varia muito os padrões. Tem o destroide escuro, o médio e o claro. Aí, quem vai definir é a pessoa que criou a peça, né? Ou o design da lavanderia. E o produto utilizado é o permanganato de potássio, que é um clareador, como vocês já conheceram, e o cloro, né, e a solução de água. Eu trouxe aqui para vocês 2 clareamentos. Um eu fiz com permanganato de potássio, o outro eu fiz com cloro. Aí eu quero que vocês me digam qual a diferença de um para o outro. O que é que vocês acham da tonalidade? O que é que vocês acham aqui? Permanganato de potássio, o mesmo produto que nós utilizamos para fazer o USID. Essa daqui nós temos um clareamento mais limpo, mais azulzinho. E nessa aqui você vê que tem um clareamento mais sujo, mais acinzentado. Então varia muito, né, da pessoa que criou a peça, se ela quer, eu quero um clareamento mais acinzentado, mais vintage. Eu quero um clareamento bem limpo. É um clareamento com cloro, né, e um clareamento com permanganato. Aí, no tecido 100%, nos tecidos com elastano e poliéster, a gente já não indica clareamento com cloro. A gente já pede para fazer os clareamentos com permanganato, por conta de não perder o elastano na produção. É um controle mesmo, né? Para não ter problema na produção. O sobretinta, alguém conhece? Sobretinto? O sobretinto é uma operação destinada a colorir uniformemente a superfície do tecido. É onde eu quero uma peça com um sujinho, castanho, um amarelozinho. Então, é o sobretinto, né, conhecido como sobretinto dentro da lavanderia. E quando você for pedir, você diz, eu quero um sujinho, porque sujinho é quando é suave. Sobretinto eles já fazem mais intenso, né? Então, os produtos utilizados é o corantes, né, que é para colorir o tecido para a tonalidade desejada, o sal sem iodo, que é usado para fixar o corante, e o amaciante, usado para dar toque e suavidade no tecido. Ó, nesse xoxinho, que é o nosso tecido touro, foi feito o sujinho castanho.
Isso. Aqui você vê, ó, que tá amareladinho. Sujinho castanho. Aí, para mim fazer esse sujinho, preciso desengomar, eu preciso estonar, e eu vou definir se eu quero o sujinho em cima de uma estonagem mais agressiva, ou se eu quero um sujinho no destroje. Então, primeiro eu preparo o fundo, para depois eu receber o sujinho. O Sky Bleach, que é um clareamento totalmente irregular, realizado a seco, né? Nós utilizamos o permanganato de potássio também, ou o cloro, com pedaços de cordas, que é utilizada, essas cordinhas. Algumas lavanderias utilizam corda, outras utilizam paninhos. Eu fiz uma viagem que eu vi que eles usavam saco de açúcar. Mês passado, eu fui em uma lavanderia que eu vi que eles usavam tampinha de garrafa PET para fazer Sky Bleach. Eu acho bem arriscado, né? Mas ele utilizava. Com certeza, a lavanderia tem um treinamento, né? Consegue fazer. Aí no Sky Bleach, eu também consigo ter umas tonalidades diferentes, uma variação de cor. Por quê? Se você vê essas duas, uma está diferente da outra, né? Uma está mais uniforme, a outra está mais manchada. Ah, Mônica, por que aconteceu isso? Bem, aconteceu porque nessa daqui eu fiz um Sky Bleach nela centrifugada, ela ainda estava um pouco molhada. Nessa daqui eu já fiz ela seca, totalmente seca. Então, foi o mesmo processo, a única coisa que mudou é que uma foi feita no Sky Bleach na peça seca e a outra na peça centrifugada. Então, eu tive 2 padrões. Aí, depende, varia muito do cliente. Tem cliente que gosta de peça do Sky Bleach mais manchado, outros já gostam mais uniforme. O marmorizado. Marmorizado é uma oxidação da peça com efeito visual de pedra de mármore. É uma lavagem também feita a seco, onde nós utilizamos uma solução de cloro, pó abrasivo e tampinhas de garrafa PET. Aqui eu trouxe 2 marmorizados. Um foi feito exatamente do jeito que eu estou falando para vocês, né? Foi feito com cloro, ou você usa cloro ou permanganato, né? Sempre é um ou outro. Usei cloro, usei tampinha e usei o pó abrasivo. Então, me deu eu revelei esse padrão, certo? Essa próxima aqui, eu já fiz ela com pedra e cloro, né? É uma lavagem bem arriscada. Não é todas as lavanderias que fazem, mas as que fazem são muito boas, né? Então, dá para fazer também um marmorizado com pedra e cloro, que te dá esse efeito mais agressivo, né? Mais vintage. O Ice, o Delave e o americano, que é um clareamento total, tirando o índigo do tecido, né? Que nós utilizamos ou permanganato de potássio ou cloro também. Aqui eu trouxe uma peça. O lado direito está totalmente Ice, o outro lado somente um Destroyed. Na peça já pronta. É, isso mesmo. Uhum. A neutralização, né, que é muito importante ser feita em todos os processos, né, de lavanderia.
Como eu fiz aqui a demonstração para vocês, que nós utilizamos o permanganato de potássio, o metabisulfito, que é o que neutraliza, tanto o permanganato como também o cloro. A neutralização é um agente neutralizante de resíduos de cloro e permanganato, que é usado o metabisulfito de sódio, né? O acabamento, que também é muito importante, é evidenciar as características das fibras, destacando as tonalidades definidas da lavagem, onde eu utilizo o metasilicato, que é uma espécie de sabão para eliminar as partículas e resíduos da peça, o antimigrante, que é o inibidor de corante para controlar a migração do índigo, o branco ótico, que é um alvejante usado para dar brilho à peça, e o peróxido, que é uma limpeza que também elimina a migração. Então, sempre é muito importante ser feito esse processo em todo tipo de lavagem. Mas as claras são muito importantes, para depois não ter problema de ocasionar amarelamento, porque ficou excesso de produto químico. Então, é muito importante ser feita a neutralização. Não, é porque assim, o jeans ele migra muito, né? Principalmente quando você faz um amaciamento, tem que ter todo um cuidado de amaciar com um fixador, entendeu? Para fixar bem. Então, a lavanderia tem que sempre amaciar com um fixador, para ter menos migração possível, mas sempre vai ter um pouco de migração. Então, a gente indica sempre que comprar uma calça amaciada, dá uma lavadinha nela, a primeira, a segunda vez, para depois colocar alguma coisa, uma roupa branca, para não ter a migração. Porque às vezes você compra uma peça amaciada e taca uma bolsa branca, ou uma roupa bem clara, uma blusa clara, aí vai para o banco do carro, mancha. Então, primeiro, quando você lava a primeira e a segunda, na terceira você vê que ela já saiu muita migração. Então, ela já ganha a peça normal mesmo. É muitos processos químicos. É um mundo. E o amaciado, né, nas peças, que também é importante para perfumar, dar suavidade e toques nas peças. Que nós utilizamos, como eu tinha te falado, né, o amaciante, que retira a aspereza, a emulsão, que dá suavidade, e a essência, que dá o cheiro, e o fixador, que eu não coloquei aí, mas que é importante para fixar o índigo. A neutralização, nós já falamos, né? Pronto. Ah, não, desculpa. Essa aqui, nebulização, né? A nebulização é o processo do momento, né? Não sei se vocês já ouviram falar, que são as lavagens feitas na nebulização, onde temos uma peça clara, nebulizada, que não utilizamos produtos químicos tão agressivos, que é o tensoativo, substâncias usadas para veículo, para neutralizar as enzimas, resinas, corantes, produtos oxidantes ou outros auxiliares químicos em forma de névoa. Aqui eu tenho um vídeo da máquina. Ó, essa máquina ela é adaptada à máquina industrial. Vocês estão vendo, ó, a névoa, né? A nebulização, eu soltando um produtozinho, a peça fica bem dizer, é um processo também meio que a seco, né? Só a névoazinha, e essa névoa depois nós levamos para o secador, para secar de 40 minutos no secador, para depois ela revela um amarelamento, que depois nós neutralizamos, e ela fica assim, como se fosse uma peça também vintage, né, marcada. Essa peça foi feita em Skyox, na nebulização. Uma lavagem mais sustentável, né? Porque a gente acaba economizando mais água. Desculpa. Vamos lá. Solta aí para mim, bebê.
Não é o processo mais limpo, sim o processo que é tendência, né, que é uma lavagem mais sustentável, porque você utiliza menos água. Falando em sustentabilidade, gente, falar um pouquinho aqui do nosso tecido. Esse tecido aqui, a gente tem uma linha Sustentare, que é o tecido que a gente usa menos água, menos índigo, né? Esse aqui é o Aruba. Ele é um baby blue, mais conhecido esse tecido como baby blue, que requer, na hora do tingimento, ele tem menos índigo. Então, ele é mais fácil na lavanderia de clareamento, de estonagem, facilita e aí a gente tem uma rapidez maior na produtividade. Sim, isso, Baby Blue. Aí nós temos tem um mais leve, um tingimentozinho mais leve, mas também Baby Blue, que é o nosso Tulum Sky. Aí temos Santorini com elastano e poliéster. Então, nós temos uma linha completa de 100% algodão, poliéster, elastano, na nossa linha Baby Blue, da nossa linha Sustentare. O ozônio, alguns de vocês conhecem o ozônio? Bom, o ozônio é a migração sob controle, né? A gente estava até há pouco tempo falando sobre as peças migradas, se tinha algum processo. Tem sim. O ozônio é muito utilizado para retirar toda a migração da peça, quando o bolso está migrado, né? E também, olha o interessante, eu quero fazer um sujinho leve, então eu também consigo fazer até na máquina de ozônio. Se eu deixar ele mais tempo lá dentro, vai te dar um pouco de amarelamento na peça. Então, o ozônio é a migração sob controle, né? O ozônio é um elemento químico altamente volátil e de ação oxidante. Com ele é possível realizar a limpeza do jeans pela eliminação das partículas orgânicas em suspensão no ato da lavagem. Aí eu coloquei aqui algumas observações que é importante, né? Sempre desengomar os tecidos a frio, 10 minutos. Estonagem também, nós estonamos o nosso tecido a frio. O acabamento é a 50 graus, 50, 60 graus. Estourando. Por quê, Mônica? Porque quando eu uso temperatura, é muito importante a gente sempre usar, não usar muita temperatura, desculpa. É importante. Por quê? Porque a temperatura ela pode encolher o tecido, apesar da gente não ter encolhimento no nosso tecido. Porque lá na indústria nós já temos um pré-encolhimento para a gente não ter esse problema de encolhimento. Mas é importante ter o controle da temperatura, tanto nas máquinas, secadores, é muito importante. Os artigos com poliéster, indicamos roto pós-lavagem, como eu já havia falado, eu gosto mais de fazer primeira lavagem, depois eu vou e faço os rotos, que são os detonadinhos. Ao utilizar aplicações em laser, deve ser feita uma peça piloto antes da produção. Artigos com poliéster, indicamos roto pós-lavagem, como eu já falei, desculpa. No final de cada processo, deve ser realizado 2 enxágues, é muito importante para não haver amarelamento, ficar resíduo na peça. E não utilizar cloro em tecido com elastano também é muito importante. É um controle para não, né, perder a elasticidade do tecido. E é isso. Obrigada. Quem quiser me seguir, né, eu tenho o meu Instagram, que é @respirandodene, é o meu profissional. E o meu pessoal é Mônica Machado, Mônica com K Machado. Sempre que dá tempo, eu estou postando algumas coisinhas lá. Certo? Eu trouxe aqui também uma peça que eu queria que vocês me dissessem assim, o que vocês aprenderam, o que é que vocês estão vendo aqui, né? O que é esse efeito? Qual é esse efeito? Onde é que é feito? O aluno que responder e acertar tudo, a Cíntia dá 1 ponto. Vem aqui na frente para responder. Aí, quem quer ganhar 1 pontinho na prova? Mônica, mas eles não podem errar nada, tem que vir aqui na frente. Tem que dizer, vem aqui na frente e dizer todo o processo, que eu digo, o diferenciado. A Vivian está se preparando ali, a Vivian vai falar. Alguém vem ganhar o ponto? Vem, Camila. Mas fale o que você sabe. Você sabe. Pelo menos, vem para cá, fala para ela. Vem aqui para todo mundo ver como tu é linda. Vem, né? Tão linda.
Linda. Aqui Olha eu o acho look que dela. é o laser. Isso. E Estampa aqui, no o laser. estampa no laser. Aqui tem o puídozinho, que pode ser com o esmeril pneumático ou E outro. aí? Ela disse até as máquinas que faz, viu? Ela prestou atenção. Aqui são os bigodes. Isso. Eu acho que esse aqui é a laser, né? Laser. E esse detonado foi feito no laser. Esse foi feito no Manual. laser, preservando a trama do tecido. Tirou só o urdume. Ei, ela merece ganhar. Acertou tudo? Então, palmas para Camila. E é isso, gente. Obrigada pelo convite. Eu espero ter agregado, né, no conhecimento de vocês, de alguma forma. Mônica, fica aqui o nosso agradecimento. Obrigada a vocês. Só para a gente encerrar a nossa apresentação aqui, um jeans da Santana. Linda, né? Uma bolsinha que a gente vai te dar de brinde para você nunca esquecer desse momento aqui no Farias Brito, no Centro Universitário Farias Brito. Foi uma honra tê-la aqui conosco. O aprendizado foi inúmero, não é? Todo mundo concorda? Foi enriquecedor e fica aqui nosso agradecimento a você, Mônica Machado, e a Santana Textiles. Obrigada. Até a próxima.